12, meu querido Paulo do Vale, já conectado para trazer as informações do Tricolor do Morumbi. O que acontece com o senhor Pablo, que poderia aparecer no Santos, mas as conversas não andaram? Quer jogar no Atlético Paranaense? Parece que o São Paulo não tá muito afim. Para onde vai o Pablo? Vai jogar? Vai ficar treinando em Cotia? O que acontece com o camisa 9 do São Paulo, PDV? Muito boa tarde. Boa tarde, Herrerão. Um abraço para você, para o amigo ligado aqui no nossa área. É verdade, né? Se a gente for ver bem, o São Paulo, claro, tenta de alguma forma se desfazer do Pablo, mas não é tão simples assim, né? O São Paulo, num primeiro momento, com aquela proposta do Ceará, me pareceu a melhor naquela época, porque o Ceará iria arcar com os salários do Pablo de forma integral, né? E a gente sabe que, inclusive, teve um aumento com relação aí aos vencimentos do Pablo na última temporada, por conta daquela cláusula lá dos jogos disputados, e o Ceará iria arcar com tudo isso. Para o São Paulo era uma ótima, mas o jogador não quis, né? Até por conta de questões familiares aí, de estar muito bem adaptado aqui a São Paulo, de ter alguns negócios, e também tem a questão da família dele, né? Que é do Paraná, o Pablo é de Londrina, eles também gostam bastante lá de Curitiba. Aí surgiu esse interesse do Santos. Também no primeiro momento, São Paulo topou dividir ali, ou pelo menos arcar com parte do salário, e o Santos também com uma outra parte, mas o jogador novamente não demonstrou interesse, porque, no caso, quer retornar ao Atlético Paranaense. Aí o Pablo vê com bons olhos. Aí entra a questão do São Paulo, né? O São Paulo entende, até por ter comprado o Pablo do Atlético Paranaense, o São Paulo entende que merece alguma recompensação financeira aí por essa negociação. Então agora quem faz um jogo duro, podemos dizer assim, é o próprio tricolor paulista, né? Que exige aí uma compensação, está tentando negociar o Pablo em definitivo, sabe que o Atlético tem mais grana, por exemplo, do que o próprio Santos, e por isso tenta ganhar alguma coisa nesse negócio. Vamos ver o que sai daí. Mas o destino do Pablo, neste momento, está mais próximo do Atlético Paranaense, dependendo mais agora dessa boa vontade do São Paulo de, quem sabe, liberar o jogador e receber pelo menos um troco em troca, ou mesmo lá no futuro tentar fixar algum valor depois do empréstimo. A gente sabe que o Pablo se deu muito bem lá no Atlético Paranaense, ganhou a Copa Sul-Americana, a família dele está por lá, então quem sabe esse negócio possa sair, mas agora depende mais do São Paulo do que do próprio jogador, que já topou retornar ao Furacão, viu, Herrero? Vamos ver o que acontece com o Pablo. São Paulo tem algumas rusgas eternas com o Atlético Paranaense, seja nas contratações. A gente lembra do Dagoberto. São Paulo contratou o Dagoberto enquanto ele tinha saído de uma forma bastante conturbada do clube. Era formado nas categorias de base do Atlético Paranaense, o São Paulo contratou o jogador, depois trouxe o Aloísio Chulapa, que foi disputar o Mundial. Aloísio, que estava no Atlético Paranaense, foi finalista e fez gol contra o São Paulo na final da Libertadores de 2005. Tem a questão da própria final da Libertadores, que o Atlético Paranaense não pôde jogar na Arena da Baixada, teve que jogar no Beira-Rio. Enfim, essa rusga entre São Paulo e Atlético Paranaense é eterna. Não sei se vai facilitar para algum dos lados essa saída do Pablo para a equipe de Curitiba. Retorno do Pablo à equipe de Curitiba. Agora, PDV, tem um outro aspecto que é relacionado à Covid-19. São Paulo, até o momento, até o placar atual, é o clube do estado que mais teve jogadores com Covid-19. São 11 ao todo. Alguém continua infectado? Alguns já voltaram? Como está essa situação lá no CT da Barra Funda? Os 11 ainda todos afastados, viu, Herrero? São Paulo não tem uma previsão, claro, segue testando os atletas, né? Dependendo muito que o exame tenha negativo. Até o momento, mais ninguém, né? Ficam apenas esses 11 afastados. O Rogério já tem trabalhado o time com bola. Ontem tivemos atividade no período da tarde, já os jogadores se movimentando, e aí participando Rafinha, Igor Gomes, Gabriel Sara, né? O Luciano, aqueles que testaram negativo aí para a Covid-19. Os 11 seguem afastados aí, mas o Rogério já trabalha com o que tem à disposição, esperando o retorno gradual desses atletas afastados, viu, Herrero? Perfeito, PDV. Pra gente encerrar,
Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, hoje na Rádio Bandeirantes, mais uma tradição, mais uma transmissão, a tradição da Rádio Bandeirantes em transmitir a Copinha. O Tricolor entra em campo contra o São Bernardo, jogo que acontece em São Caetano. São Paulo e São Bernardo jogando em São Caetano, sem os 100% do público permitido. É bom que a gente relembre essa informação para você que vai acompanhar a partida no Anacleto Campanella. O consórcio intermunicipal do Grande ABC decidiu acatar a recomendação do governo de São Paulo, que só deixou obrigatória essa questão dos 70% de limitação para o Campeonato Paulista, e na Copinha fica a cargo de cada prefeitura. O consórcio acatou a recomendação do governo do estado, então em São Caetano, por exemplo, teremos 70% da capacidade do Anacleto Campanella. E aí, PDV, São Paulo com grandes chances, é claro, de chegar à terceira fase, de avançar no mata-mata da competição, certo? Isso, com o retorno da equipe titular hoje, né? O Alex descansou na última rodada contra o São Caetano. Hoje ele entende aí, né, que esse time que retorna é o principal do São Paulo na Copinha. Lembrando que avançando, passando do São Bernardo, o Tricolor pode, quem sabe, enfrentar novamente o São Caetano, né? Porque já tem ali o cruzamento. São Caetano enfrenta a equipe do Londrina, dependendo, a gente pode ter uma reedição. Assim como teremos Santos e Ferroviária e também o Corinthians enfrentando o Resende, quem sabe o São Paulo reencontrando o São Caetano na próxima fase, passando hoje pela equipe do São Bernardo. Perfeito, PDV. Voltamos a nos falar mais tarde na programação da Rádio Bandeirantes com a partida entre São Paulo e São Bernardo. Se cuida, até mais. Valeu, Herrerão. Um abraço. Do Corinthians, do São Paulo, na verdade, vamos ao Timão, à Sociedade, ao Sport Clube. Ei, rapaz, hoje tá difícil. Ao Sport Clube Corinthians Paulista, as novidades do Timão pra você aqui no Nossa Área.